Eu saúdo da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos dar início à nossa aula da escola dominical. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença para aprender da tua palavra, meu Pai. Que teu Espírito Santo esteja aqui nos ensinando, nos conduzindo, nos dando sabedoria, nos dando graça, nos dando entendimento e crescimento da tua palavra, meu Deus. Repreenda todo o mal das nossas vidas, tudo aquilo que não vem de ti. Enche as nossas vidas com a tua unção, com teu Espírito Santo, Deus. Que o Senhor venha transbordar nas nossas vidas, meu Pai. É isso que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? A lição de hoje, o título é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O textuário está em Efésios 2, do versículo 14 ao versículo 19, que diz assim: Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, e vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Então, nessa lição de hoje, né, nós vamos estudar sobre isso, né, que nós acabamos de ler, dessa reconciliação que Jesus fez na cruz. E não foi apenas a nossa reconciliação com Deus, porque a Bíblia diz que os nossos pecados faziam separação entre o homem e Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço definitivo pelos nossos pecados e isso nos reconciliou com Deus. Mas nessa passagem que nós lemos, também diz que fez a união dos judeus com os gentios, né? Que antes existia essa separação e agora, por causa da cruz de Cristo, não existe mais isso. Então, na lição anterior, nós estudamos sobre a condição dos gentios, né? Antes de Jesus, antes do que Jesus fez por nós. E hoje nós vamos falar sobre essa mudança que aconteceu, dessa união que aconteceu também dos gentios a Deus, né? De unir judeus e gentios em um único povo, formando a igreja e unindo a igreja a Deus também através do sacrifício de Jesus. Então, essa lição de hoje vai explicar essa mudança que aconteceu por causa da obra de Cristo. Então, Cristo ele desfez a inimizade entre os homens. Antigamente, para os judeus, existia um exclusivismo religioso e isso causava inimizade entre os judeus, né, que era o povo escolhido de Deus, os descendentes de Abraão, e os gentios, que eram todos os outros povos, que eram considerados estrangeiros, forasteiros, que eram os que não eram os descendentes de Abraão. Então, a parede de separação entre os homens. É uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. Revela o exclusivismo religioso. Então, entre o santuário e o átrio dos gentios, havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Então, os gentios, eles não podiam entrar, eles não podiam se aproximar. E esse extremismo judaico, né, levou até Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir que um grego ultrapassasse essa barreira. E assim, na verdade, o próprio Deus, né, dizia que os judeus eles não podiam se unir aos outros povos, até por causa da questão também de se contaminar com os deuses, né, de se tornarem pagãos, por causa da idolatria e de várias coisas. Então, a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada essa parede que existia de separação, que estava no meio. Então, essa barreira, ela era tanto literal, existia realmente esse muro, essa barreira, mas ela também era espiritual. E por meio de Cristo, essa barreira espiritual, ela caiu. Então, hoje, nós não somos mais forasteiros, nós não somos mais estrangeiros, né? Nós temos estudado isso todo esse trimestre. Nós pertencemos à família de Deus, nós fazemos parte da família de Deus, nós somos herdeiros das promessas, nós somos herdeiros da herança de Deus, que foi dada a Cristo, e nós, né, como filhos de Deus, temos direito também a toda essa herança. Então, pelo sangue de Cristo,
hoje nós temos acesso, nós temos direito de entrar no santuário de Deus, de estar na presença do Senhor, de ter livre acesso a Deus. O conceito da lei dos mandamentos. Então, a compreensão desse conceito está na visão tripartida da lei mosaica, que era a visão moral, espiritual e civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. Então, a lei civil diz respeito aos israelitas como cidadão. Então, nasceu, é sangue, né? A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. E a lei cerimonial, ela é todos os rituais, todos os hábitos, todas as festas, tudo aquilo que identificava os judeus como povo. Então era a circuncisão, os sacrifícios que eles faziam, o que eles podiam comer e o que eles não podiam comer. Então todos aqueles ritos que eles faziam. Então esses ritos identificavam a posição do judeu diante de Deus e demonstrava essa hostilidade deles para com os gentios, porque como os gentios não seguiam esses rituais, os judeus acabavam discriminando eles por isso, achando que eles eram impuros, né, e todas essas coisas, que foi até o que Deus falou com Pedro também, que não era para ele considerar impuro aquilo que ele tinha santificado, que eram os gentios. A revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, como nós lemos no versículo 15 do capítulo 2. Então, essa revelação de que esses mandamentos foi revogado, né, vou ler de novo para os irmãos verem. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, desfez a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo povo, fazendo a paz. Quando ele diz isso aqui nesse versículo, não está contradizendo aquilo que Jesus disse, que ele não veio para revogar a lei, mas para cumprir. E quando Jesus ele cumpriu a lei, que foi isso que ele fez, ele ofereceu o sacrifício definitivo pelos nossos pecados, não existe mais a necessidade de todos aqueles rituais, não existe mais a necessidade de sacrifícios, porque Jesus já pagou o preço e já pagou o sacrifício. E aí o que o próprio Jesus disse? Qual é a lei? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então é isso que nós temos que observar, é isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que cumprir. Então quando diz de revogação, está falando da parte cerimonial, né, que são os rituais, que são as festas, que são as bebidas e as comidas que eles não podiam participar antes. E com relação também aos gentios, porque Jesus nos santificou, nos tornando o seu povo, né? Nos tornando o povo de Deus também. E aí agora vamos falar sobre pela paz, Cristo fez um novo homem. Então a partir do momento que Jesus morreu na cruz, que ele pagou o preço, a paz foi proclamada entre os povos, judeus e gentios. E Cristo fez uma nova humanidade, né? Fez um novo povo, que é a igreja. A Bíblia diz que paz, de uma forma geral, é o quê? Boas relações, fim de conflito, estado de tranquilidade e uma qualidade espiritual. Na passagem que nós lemos, o apóstolo ele ressalta que a paz conferida por meio de Cristo, a paz que nós recebemos por meio de Cristo, e Jesus disse que também ele nos trouxe a paz, né, quando ele morreu, a sua morte na cruz, ela desfez essa inimizade que existia tanto entre Deus e os homens, tanto entre judeus e gentios, fazendo uma reconciliação geral e promovendo assim a paz. E Cristo, ele é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Então essa expressão, ela não diz apenas que Jesus, ele veio trazer a paz, mas que Jesus, ele é a paz, ele é a nossa paz. Então esse conceito de comunhão espiritual, né, que Cristo habita em nós, sendo ele mesmo a nossa paz, nos dá essa dimensão, né, do que nós temos que viver em Cristo, né, que nós temos que viver a paz, que nós temos que viver em paz e que hoje existe paz, pelo menos deve existir entre judeus e gentios, entre todos os povos,
por causa de Deus. Então não pode existir essa separação entre as pessoas por conta de religião, né? O que deve existir é o amor e é a paz de Deus, que foi isso que Jesus conquistou para nós na cruz também. A nova humanidade formada pela paz de Cristo. Então Cristo uniu os povos que antes se hostilizavam, que antes eram inimigos, que antes eram adversários, trazendo a paz. E essa unidade não foi um acordo entre homens, como existe hoje, né? Quando existem países que vivem em guerra, e aí os presidentes, né, os líderes, eles fazem um acordo de paz, como a gente vê muitas vezes. Não foi um acordo de paz entre homens, mas foi uma paz conquistada por Cristo através do que ele fez na cruz. E não existe divisão mais entre circuncisão e incircuncisão, entre judeus e gentios, né? Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo assim a paz. E pela cruz nós somos reconciliados com Deus num corpo. Então, o ministério da reconciliação, ele desfez essa inimizade que existia entre homem e Deus, bem como entre homens e homens. E foi estudando essa lição que eu percebi isso, porque antes eu já sabia, né? Isso eu já tinha entendido. Que quando Jesus morreu na cruz, o véu que separava, a separação que existia entre o homem e Deus por causa do pecado havia acabado. Mas eu nunca tinha entendido essa questão também de judeus e gentios. E estudando essa lição eu entendi isso e eu percebi isso porque fala explicitamente no versículo, né? Que através do sacrifício de Jesus foi feito um único povo de judeus e gentios e não existe mais essa separação, não existe mais essa inimizade. E quando Cristo morreu na cruz, fala que ele se fez maldição por nós. Por quê? Naquela época, era considerado humilhação e maldição morrer na cruz. Só quem morria na cruz eram criminosos, eram pecadores, eram ladrões, eram assassinos, pessoas que haviam cometido crimes. E Jesus, ele morreu na cruz, mesmo sem ter cometido nenhum crime, mesmo sem ter cometido nunca nenhum pecado. Então ele foi açoitado por chicote, ele foi espancado, ele foi humilhado, né? Tudo isso para pagar o preço pelos nossos pecados. Não foi Jesus que pecou, fomos nós que pecamos. Então ele foi entregue como sacrifício pelos nossos pecados. Foi isso que Jesus fez. Quando ele levou aquela cruz, ele estava levando junto os nossos pecados, ele estava levando junto o castigo que nos traz a paz. Amém? Reconciliados pela cruz de Cristo. Então foi o sacrifício de Cristo na cruz e a sua vitória sobre a morte. E isso é interessante porque diz que Jesus venceu a morte, né? Que a morte é um espírito. E na consumação de todas as coisas, no Apocalipse, um dos últimos espíritos que vai ser preso é a morte. Mas Jesus já venceu a morte, né? Então essa vitória de Jesus sobre a morte fez essa reconciliação, né, dos homens com Deus e dos homens com os próprios homens. Então Cristo, ele é a nossa paz e pela sua carne um novo homem foi criado fazendo a paz. E ele também evangelizou, né? Evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. E o próximo tópico fala isso, reconciliados na cruz em um corpo. Então Paulo reforça que o propósito de Cristo foi reconciliar judeus e gentios e o homem e Deus formando um só corpo. A ênfase aqui, ela cai sobre a inimizade existente vertical, que era de Deus com o homem, por causa dos pecados, né? E a gente sabe que a Bíblia fala isso também explicitamente. E também fala sobre a inimizade horizontal entre homens e homens, né? Judeus e gentios, essa divisão que existia entre os povos. E a reconciliação dupla que aconteceu entre Deus e homens, e judeus e gentios. Então, o que aconteceu? Através da morte de Cristo, ele uniu judeus e gentios, formando a igreja, e uniu a igreja a Deus. Olha que coisa maravilhosa e tremenda. Então a ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, ela foi cravada na cruz, ela ficou na cruz, e houve uma reconciliação geral por causa da cruz de Cristo, por causa da morte de Cristo. E eu vou ler a conclusão que diz assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz.
Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Então, assim, quando a gente estuda detalhadamente, né, a Bíblia, profundamente, a gente vai entendendo mais o que Jesus fez por nós na cruz. Então, uma das coisas que nós já estudamos outras vezes, ele fez um sacrifício definitivo. Então, por causa da morte de Jesus, não precisa mais da gente apresentar um animal como sacrifício toda vez que nós pecarmos, porque Jesus já pagou o preço. Basta a gente se arrepender e abandonar aquele pecado para nós sermos perdoados. E a Bíblia diz que o Senhor nem se lembra mais desses pecados. E fez essa reconciliação entre o homem e Deus. E olha que incrível, hoje nós podemos conversar diretamente com Deus e diariamente com Deus. Nós podemos não, nós devemos conversar com Deus diretamente e diariamente. Né? A gente tem que fazer deixar Deus fazer parte da nossa vida como as pessoas fazem parte da nossa vida. Nós temos que conversar com Deus como nós conversamos com as pessoas. E mais ainda, nós temos que fazer de Deus o nosso melhor amigo. Tudo aquilo que a gente tiver que conversar, que a gente tiver que desabafar, que a gente precisar, a gente tem que falar primeiro com Deus. Porque Ele está acima de todas as coisas. Ele que é o nosso ajudador. E como é que Deus está nas nossas vidas? Através do Espírito Santo. Então ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso advogado, ele é o nosso tudo. Então a gente tem que ter esse hábito de contar tudo para Deus, contar tudo para o Espírito Santo, de orar, né? Porque nós fomos reconciliados a Deus e não podemos deixar existir mais essa divisão entre as pessoas. O que deve existir é o amor de Deus, amém? Essa é a lição de hoje, que os irmãos compartilhem com outras pessoas, que Deus abençoe a todos e até a próxima lição.